No Evangelho de Lucas, capítulo 11, nós encontramos uma expressão muito interessante. Quando os judeus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, que para eles era o chefe dos demônios. Belzebu vem de Baal-zebub, senhor das moscas, que era lá um demônio dos filisteus, que ficou famoso, é mais um da falange do Baal, e virou o Belzebu, que muitos tinham como chefe dos demônios. E acusaram então Jesus de ter parte com Belzebu, porque ele, por causa disso, expulsava os demônios. Mas Jesus então contou uma parábola bem real. Ela é bem verossímil, ela pode facilmente ser verdade, que é a seguinte: quando um homem bem armado, valente, guarda a sua casa, tudo está em segurança, porque ele está vigiando. Mas quando vem um mais valente que ele, mais armado que ele, bandidos mais armados que ele, esses bandidos o vencem. Então o outro valente mais forte vence, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Isso aconteceu de uma forma interessante com uma tia minha. Ela morava, meu avô morava num lugar assim muito escuro, no morro, uma ponta de rua, lugar deserto, era muito favorável a assaltos. E ela saía para trabalhar bem pronta, se aprontava bem, então transmitia uma ideia de quem tinha dinheiro. E ela, pressentindo a dificuldade, o perigo, ela comprou uma arma e carregava uma arma, uma pistola na bolsa. Um dia, interessante, ela caminhando foi assaltada. O bandido chegou de surpresa, estava dentro do mato, escondido. Deu tempo de ela abrir a bolsa, pegar a arma. O bandido levou tudo que ela tinha, levou a bolsa e levou a arma também, agradecendo muito. Ficou muito satisfeito, levou todos os despojos dela. E ela tinha que continuar a trabalhar, tinha que continuar a vida. Certamente agradeceu a Deus por lhe ter preservado a vida, mas ela tinha que continuar e passar pelo mesmo lugar. O que ela fez? Dessa vez ela comprou uma outra arma e já vinha com a arma engatilhada. Quando ela começava a subir o morro deserto, tudo escuro, ela já subia com a arma engatilhada. Bom, não sei por quanto tempo e não foi mais assaltada. Se algum bandido viu ou não, se foi coincidência ou se foi Deus que agiu, eu creio que sim. O fato é que ilustra bem essa situação. Não adianta você ter arma. Este assunto já foi muito ventilado. O cristão pode ter arma. A experiência mostra, a sabedoria ensina o seguinte: mesmo que você tenha uma arma, você não fica 24 horas por dia com a arma na mão. Então alguém pode chegar mais bem armado que você e vai assaltar você mesmo tendo arma. As armas que o outro tem podem ser mais pesadas e pode ser até pior você querer usar armas. Por que é que os bandidos assaltam bancos, carros fortes, mesmo tendo segurança? O segurança, mesmo bem armado, nunca está tão bem armado quanto os bandidos, os ladrões. Jesus queria dar a entender isto. É uma guerra espiritual. Para você se garantir, tem que estar muito bem preparado. Porque senão o inimigo vem mais forte do que você e vence você. Por outro lado, nós temos que tomar as almas da boca do inimigo. Nós temos que vencê-lo
então nos preparamos, nos revestimos do poder do Espírito Santo, dos dons espirituais, da armadura de Deus e vamos enfrentar o inimigo, qualquer que seja ele, para tirar aquela ovelha da boca do inimigo. Se é para evangelizar alguém, você tem que vencer a luta espiritual ao redor daquela pessoa. Vamos detalhar um pouquinho isto. Ninguém se converte assim de graça. Você chega lá e fala, Jesus morreu por você, você aceita Jesus, a pessoa aceita. Quase ninguém se converte dessa maneira. E se alguém se converter tão fácil assim, também não vai permanecer. Ninguém se converte com facilidade. Cada pessoa precisa passar por uma crise existencial. Ela vai sentir uma convicção de pecado para que ela possa ter um arrependimento daquilo e então se converter verdadeiramente. Para que o Espírito Santo a convença de pecado, você que evangeliza ou quem está com você tem que estar cheio do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo tem que ser real com aquela pessoa. Mas o Espírito Santo não está com ela, mas está com você que está perto dela. Entende? O Espírito Santo vai atuar nela através de você que está cheio do Espírito Santo. Algumas conclusões. É tolice querer evangelizar sem estar cheio do Espírito Santo. Com pessoas vazias, pessoas que vivem em pecado, pessoas que não têm convicção plena da sua fé. Ir evangelizar com essa gente é perder tempo. Para evangelizar e conseguir resultados, você tem que estar cheio do Espírito, bem armado espiritualmente. Isto é uma batalha espiritual. Para você ganhar uma família, você tem que, em oração, amarrar os demônios que envolvem aquela família. Em geral, há sempre demônios relacionados com famílias. Eu não creio em maldições hereditárias, eu creio em demônios hereditários, ou seja, demônios não morrem, eles se especializam em famílias, em nações, demônios regionais. O diabo é bom estrategista, ele não fica mudando seus demônios a toda hora, ele concentra os demônios para se tornarem especialistas naquela nação, naquele tipo de gente, naquela família. Daí, essa questão de incorporar espíritos de antepassados, são demônios que conhecem a família, porque demônios não morrem. Eles viveram há 1000 anos atrás, então eles conhecem a sua família desde 1000 anos atrás. Os demônios se especializam naquela família. Para você evangelizar a família, você tem que vencer aqueles demônios. Como é que a gente vence? Com as armas espirituais. Você tem que se encher do Espírito. Você tem que se encher do Espírito se quiser resultados espirituais. Um pastor que quer ver a igreja crescer, ele tem que buscar a Deus e se encher do Espírito. Uma igreja não vai crescer só com brincadeiras e programinhas de entretenimento religioso ou com formalidades religiosas com liturgia vazia. Nenhuma igreja vai vencer, vai crescer sem o poder do Espírito Santo. Entenda isto, é brincadeira querer evangelizar sem poder. É brincadeira querer tocar uma igreja sem oração, sem o poder do Espírito Santo. Isso é brincadeira. Nós estamos numa guerra espiritual. E alguém disse, o diabo não está brincando de fazer guerra, não. Ele está fazendo mesmo. E nós temos que estar atentos e vigilantes e sermos mais fortes do que ele. Em nós mesmos, nós não somos mais fortes do que os demônios, mas no Senhor, com o Espírito de Deus em nós, o Espírito Santo, aí sim nós somos mais fortes do que ele, podemos vencê-lo. Isto é uma guerra espiritual. E aí Jesus arrematou esse assunto de uma forma muito dura e forte. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Certamente você já ouviu isto em outra passagem da Bíblia, quando João e Tiago queriam pedir para descer fogo do céu. Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Aqueles que não são contra nós são por nós. Ou seja, é preciso entender isto. Isso se refere aos do mundo. Quem não é contra nós está por nós, nos ajudando. Se eles não estão fazendo nada por nós, pelo menos mantendo a ordem. As autoridades, por exemplo, que mantêm a ordem para que nós tenhamos liberdade de pregar, já é uma grande coisa. Eu vou repetir: as autoridades não precisam ser cristãs para nos ajudarem. Basta que elas sejam corretas e mantenham a ordem, e nós vamos ter liberdade de pregar. Isso já é uma grande coisa. Eles não são contra nós, então são a nosso favor. Mas aqui o que Jesus disse em Lucas 11, eu vou repetir para arrematar, é diferente. Jesus quer dizer o seguinte: não adianta ir à guerra com crianças, não adianta você ir à guerra com pessoas em pecado, pessoas despreparadas. Não adianta fazer a obra de Deus somando quem não soma nada, somando zeros à esquerda. Não adianta ajuntar gente que não tem amor a Deus, não tem um fervor espiritual, não tem a unção do Espírito. São pessoas ajuntadas a esmo que não somam nada. Vamos entender isso. Com relação aos de fora, nós temos que ser tolerantes, porque se ele não é contra nós, já é uma grande ajuda que está nos dando. É por nós. Quanto aos nossos, nós temos que ser extremamente rigorosos, porque um irmão meio no nosso meio, inevitavelmente ele vai sair um dia e vai se levantar contra nós. Uma pessoa que não está muito firme ao nosso lado vai acabar se levantando contra nós. Uma pessoa que não está preparada espiritualmente conosco vai acabar atrapalhando a obra de Deus no nosso meio. Quem conosco não ajunta, na verdade já está prestes a espalhar. Quem não soma totalmente conosco vai acabar se levantando contra nós. Analise, pesquise mais profundamente esse texto, meu irmão, Lucas 11, versículo 23, e entenda isso para fazer a sua parte. Cuidado, não queira amigos que não somam nada, pessoas que futuramente vão se levantar contra você e vão trair você. Já teve essa experiência? Procure andar com quem ama a Deus, com quem se consagra, com quem é espiritual. Procure se juntar com quem pode somar com você. A obra de Deus é feita por quem ama a Deus e soma espiritualmente. Pessoas ajuntadas na igreja, de qualquer jeito, sem compromisso, elas vão acabar arranjando problema mais cedo ou mais tarde. Entenda essa situação muito delicada e guarde isso no seu coração, meu irmão, minha irmã.